Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um quadro aqui no canal que são as entrevistas especiais que eu faço aqui no canal para vocês poderem assistir. Sempre trazendo alguma coisa interessante para debater com a galera que eu estou entrevistando. E hoje tive a oportunidade de trocar umas ideias e trazer para cá o nosso querido Raoni Maciel, de Fortaleza, do estado do Ceará, que já participou de alguns outros canais, dando participação, dando entrevista, e graças a esse contato que nós tivemos entre eu e ele, trouxe ele para cá, para a gente poder debater sobre o estudo que ele que ele já desenvolveu, mas claro que ele continua sempre atualizando com as vivências e experiências que ele vai estar tendo oportunidade lá na sua cidade, em Fortaleza. Antes de eu passar para o Raoni, o título do estudo dele, em que ele faz, é Quando as Realidades Colidem, o Role-Playing Game na cidade de Fortaleza, a influência econômica e sociocultural pelo jogo, de 1994 a 2018. Raoni, dá um oi aí pra galera. Fala, Hagabashi, boa noite, galera, tudo bem? Prazer falar com todos vocês do canal do Hagabashi, hein? Show! Bom, galera, vocês devem estar se perguntando, Haga, por que tu vai entrevistar o Raoni para falar de Fortaleza, do estado do Ceará? Tu normalmente só fala do estado do Pará, tua dedicação, teu olhar carinhoso do estado do Pará? Galera, de fato, mas quando eu tive a oportunidade de olhar o conteúdo que o Raoni trabalhou em Fortaleza, foi impossível não traçar paralelos. Interessante ver a análise que ele fez do cenário de RPG e dos seus praticantes em Fortaleza, e o legal é que eu pude observar algumas similaridades. Claro que há distinções, a manifestação humana de uma cidade para outra é completamente diferente, mas é possível identificar algumas similaridades, e a partir dessas similaridades a gente poder trocar ideias, que é o que essa entrevista vai ser hoje, uma troca de ideias entre a realidade de Fortaleza, observada pelo Raoni, e a realidade de Belém, observada pela minha vivência nas mesas e encontros de RPG aqui de Belém. Então, galera, vamos agora... antes de eu fazer as minhas perguntas, Raoni, para a galera nivelar a galera que está aqui assistindo, tu podes fazer um breve resumo do seu estudo para eles poderem ficar bem nivelados? Perfeitamente, Hagabashi. Bom, os estudos aqui de Fortaleza em relação ao RPG, na minha perspectiva, como historiador da área da história cultural, é de tentar identificar alguns símbolos que muitas vezes são despercebidos por nós, enquanto jogadores, e também na relação que temos com o produto RPGístico. Então, a temática básica dessa minha fala é tentar identificar esses detalhes que passam por muitas vezes sem que a gente perceba. Então, é levantar esse debate para que a gente possa identificar as similaridades aí com Belém e com Fortaleza. Fora o calor, né, que nos atinge, essas singularidades em relação ao RPG. Show! Obrigado, Raoni. Bom, galera, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu vou mandar para o Raoni, e conforme ele for respondendo, eu vou fazendo uma troca de bola com ele, viu? Então, vamos à primeira pergunta. Raoni, descreva aí pra gente qual é o perfil médio dos praticantes de RPG em Fortaleza. Ok, Hagabashi. Bom, aqui em Fortaleza, inclusive no período dessa pesquisa, é como deve ser em várias partes do Brasil, né? A grande maioria dos jogadores são jogadores adolescentes, né? Entrando na sua casa dos 12 anos e vai até os 17 anos. Obviamente que esse panorama, essa faixa etária, ela era muito evidente nos anos 90, mas se a gente fizer também um apanhado e um histórico até aqui, essa faixa etária aumenta. Por quê? Porque aquela galera que jogava nos anos 90 com 12 anos de idade, hoje já tem seus 36, 37, 40 e por aí vai. Então, nessa parte da faixa etária, a gente entra com essa relação das idades. Em relação aos aspectos econômicos, a gente pode também dar aqui algumas falas, né? Enfim, dizer algum detalhe a mais. Mas a faixa de idade é essa. Óbvio que existe uma figura aqui lendária em Fortaleza, que é chamada de XP, Expedito, que infelizmente nos deixou, eu não pude conhecê-lo pessoalmente,
mas que ele era considerado um dos caras mais antigos em relação à faixa etária. Então, ao que me consta, ele já tinha mais de 35 anos quando estava jogando RPG. Mas eu creio que deve estar nas casas do 28 ou 30. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Vamos começar a traçar paralelos aqui. No caso de Belém, eu tive a oportunidade recentemente no Dia Nacional do RPG fazer uma divisão temporal do que ocorreu aqui em 5 etapas. A gente está atualmente na quinta, que é a ocasionada pela pandemia de Covid. Mas eu vou destacar as 3 primeiras. A primeira, a segunda, terceira e quarta, que são as que eu acho mais interessante trazer à tona aqui no debate. A segunda, que coincide com a década de 90, que você relatou aí em Fortaleza, que tivemos um boom considerável de RPGistas que coincidiu com todos os lançamentos que a Devir Livraria trouxe para o Brasil, de D&D, Vampira Máscara, GURPS, dentre outros, que fez com que a prática explodisse não só em Belém, não só em Fortaleza, pelo Brasil inteiro. Acredito que seja uma similaridade que a gente já identifica nesse momento. No entanto, aí já é uma peculiaridade de Belém, dos anos 2000, um pouco avançado dos anos 2000, até próximo até 2010, 2011, tivemos uma baixa muito grande da prática do RPG em Belém. Foi um hiato que só não foi completo graças ao Bruno Chuva, que é um cara que carregou a tocha do RPG nesse período aqui em Belém. Eu gosto muito de citar o nome dele, porque se não fosse por ele, a gente quase não teria atividade alguma de RPG aqui. Claro que não foi só ele, mas ele foi o destaque. Você chegaram a ter algum hiato aí em Fortaleza? Rodrigo, eu vou pedir licença e aproximar um pouco mais o microfone para talvez melhorar o áudio. Bom, assim, dos anos 94 até o ano de 97, Fortaleza teve uma incidência muito grande de eventos, né? Foram ao todo 6 eventos, e passados ao ano até de 97, nós tivemos 2 anos de live action, de vampiro aqui na cidade também, e em 99 tivemos um evento isolado, no mês de junho no junho de 99. Então, em relação à passagem dos anos de 99 para frente, nós tivemos o início deles a partir de 2001, mas ainda dentro de uma perspectiva nerd, geek, nos eventos chamados Sana, nos eventos chamados Pero, nos eventos chamados Takono. Após esse período, aí nós ressurgimos em 2002, com uma movimentação também isolada do grupo Macode de Fortaleza, e na sequência de 2002, tivemos em 2004 esses encontros semanais, nos fins de semana no Dragão do Mar, que é um centro de arte e cultura fortalezense, e depois de 2004, isso com a continuidade dos eventos que eu falei anteriormente, e depois de 2004, a partir do ano de 2010, nós tivemos alguns encontros já bem periódicos e bem característicos da cidade, com 2 grupos. Então, o que é que eu posso dizer? O hiato em relação aos eventos se dá agora pela pandemia, naturalmente, mas eu creio que nós não tivemos um hiato há mais de 2 anos. Porque se você considerar de 99 até 2000 e 2001, aí fechamos 2 anos. Então o hiato não foi tão longo assim. Entendi. Eu te comentei isso porque isso tem uma relação direta com a questão do perfil dos RPGistas aqui em Belém. Nós temos aquela geração da década de 90, o hiato foi responsável por não haver uma renovação muito grande, e aí vamos ter a galera a partir dos anos 2010, já um pouco mais nova, claro que eles já envelheceram, mas era muito mais nova em relação à galera de 90. Eu sou da geração de 90, eu já estou com 44 anos de idade, e nesses anos de 2010 para cá, foi possível ver muita gente nova vindo para RPG. A participação feminina aumentou consideravelmente nesse período. Enfim, acabar com essa hegemonia masculina. E o hiato foi muito, assim, eu vou chamar de maléfico, porque não foi possível manter algum tipo de perfil. Por isso que a pergunta é interessante, porque a partir do momento que retorna nos anos 2010, é outro perfil que surgiu, cara.
É difícil até de fazer tratamentos diferentes. Por exemplo, o público de 90 tem gostos muito diferentes dos públicos de que veio de surgir de 2010 para cá. Como é que foi Fortaleza? Tem esse choque de gerações? Hagabashi, tem. Tem, e aí, como você tem feito, eu também sugeriria uma divisão, né? Se a gente fosse fazer uma periodização, eu faria em 3 etapas também. Eu faria esse dos anos 90, que vai até o limite de 99, né? Que é como se fosse uma primeira fase, a Era de Ouro, a Era de Ouro, né? Digamos assim. E aí eu colocaria, em segundo momento, esses eventos que vão começar a partir da iniciativa de 2002, com o grupo Macode, e eles se estendem até o ano de 2008. Depois disso, nós tivemos aquele terceiro momento, que eu diria que é um momento de platina, né? Fazendo um trocadilho aqui com essa experiência. Porque é uma etapa que ainda não cessou, que é a etapa da galera do Vila do RPG, e do Covil do RPG. Né? Então, eu separaria também 3 etapas, e sim, sem dúvida, a galera que se reunia na era áurea, né, do RPG aqui na época dos anos 90, é um público diferenciado, como você comentou. É um público que já vai estar, hoje em dia, profissionalizado, é um grupo vamos dizer assim, de jovens adultos com capacidades financeiras que podem levá-los a outros patamares de aquisição de materiais, de viagens para conhecer, inclusive os lugares que tanto se falava em algumas páginas de jogos, né? Então, assim, eu dividiria em 3 etapas aqui em Fortaleza. É o que eu poderia dizer, assim, de antemão para os nossos espectadores, né? Uhum. Perfeito. Vamos avançar aqui numa outra pergunta. A pergunta é a seguinte: como ocorre entre os praticantes do RPG de Fortaleza a relação comercial de aquisição de livros e materiais de RPG? Perfeito. Bom, para esse nosso recorte aí da pesquisa, é inevitável não falar das primeiras, digamos assim, transformações na cidade. E as primeiras transformações remetem a gente até a construção dos shoppings que ficavam na região considerada nobre de Fortaleza, que é o bairro da Aldeota, que é até cantado em versos aí pelo nosso famoso Ednardo, né, no país inteiro afora, e também a região do Meireles, que são regiões muito próximas, né, se você observar geograficamente. Então, ali nós temos a instalação de 2 grandes shopping centers muito famosos, que é o Shopping Aldeota, que vem em segundo lugar, e o que vem em primeiro lugar, que é o Avenida Shopping. E lá, neste Avenida Shopping, é onde nós tivemos a primeira loja que, de fato, em Fortaleza, movimenta o cenário para providenciar esses primeiros eventos. Então, é a livraria Carochinha, que por uma tristeza ainda não conseguiu os contatos com as pessoas que eram proprietárias. Quando fiz um contato, até convém registrar isso aqui para alertar os pesquisadores futuros, né, que tenham paciência, porque eu percebi que a pessoa que poderia ter um contato comigo, ela preferiu não conversar, não manter nenhuma aproximação. Mas além dessa livraria Carochinha, que era o ponto de encontro, o point de Fortaleza nos anos 90, nós tivemos a venda dos produtos também pela livraria Nobel, nós tivemos também a livraria Livro Técnico e também, claro, uma famosa revistaria de Fortaleza que vendia seus produtos geek, mas que incorpora os produtos vindos do RPG, que é a Revistas e Companhia, que também está na ativa até hoje, mas agora tem atendido seus clientes de maneira mais esporádica, com hora marcada, enfim, né? Olha que interessante, Revistas e Companhia. A loja que foi o meu templo inicial do RPG se chamava Gibi Companhia. Olha que similaridade. Claro que não é a mesma coisa, mas a ideia é a mesma. Era uma lojinha que dedicada bem mais aos quadrinhos, que tinha um espaço ao RPG. E eu, que gostava de quadrinhos, ainda gosto, mas eu não sou mais consumidor. Eu consumia muito naquela época. Eu entrei lá porque, olha, eu vi cartaz de Wolverine, X-Men e tudo mais. Eu
Deixa eu sacar o que tem aí dentro. Era novidade. Aí quando eu vi aqueles livros diferentões, Vampire Máscara, Dungeons and Dragons, eu comecei a perguntar o que é isso? Como é que faz isso? E desses como é que é isso, foram surgindo convites para jogar RPG e cá eu estou aqui promovendo RPG no YouTube. Depois de todo esse tempo. Mas aproveitando que tu citaste lojinhas, aqui no caso de Belém, na década de 90, os responsáveis pela explosão do RPG, claro que a Devi fez seu papel preparando os jogos para espalhar para o Brasil inteiro, mas a nível local foram lojas como essas e livrarias de algum porte que ajudaram a disseminar o RPG, porque eles faziam esses tratos comerciais com a Devi fornecia os livros e eles colocavam nas estantes, e tinha até livraria nessa época que contratava narrador, era pago, o narrador era pago, claro que ele não cobrava dos jogadores. A relação comercial era da pessoa com a livraria só colocava o cara lá para narrar, o pessoal conhecer o que era esse tal do RPG. Então foi um período muito próspero de RPG. E essas lojas, tanto a menor quanto um porte médio, foram os responsáveis por espalhar o RPG. E aí o legal é que eu vou fazer outro paralelo. Nos anos 2000, que eu citei que é o hiato aqui de Belém, quem manteve alguma venda de RPG foram lojinhas menores de shopping. Olha só que interessante. A galera, como não tinha mais uma referência de uma livraria de médio porte, ou uma revista, uma lojinha especializada, eles se viram obrigados a ir para aqueles quiosques de revistas que tinham livros de RPG. Eles iam lá, compravam o que tinham e iam para os salões de refeição. Esqueci o nome que eles chamam para isso. Parque de alimentação. As praças de alimentação. Isso, praças de alimentação. Eles iam para as praças de alimentação e jogavam. É um paralelo bem interessante, claro que em períodos diferentes, mas é um paralelo bem interessante com o que você me relatou em Fortaleza. Isso me chamou muito a atenção quando eu li lá no teu estudo. Pode comentar? E Rodrigo, sem dúvida, em relação a essa similaridade, né? Porque se você observar, essas lojas de produtos geek e nerd, elas são embrincadas, né, de uma maneira com os produtos RPGistas, porque eu ouvi, né, em entrevista com as 3 lojas que mais vendem produtos RPG de Fortaleza, que é a Revistas de Companhia, que é a Dominária e que é também a Art Cult, né? Tem outras, tem a Reboot, tem a Fanzine, né? Mas eu coloquei essas 3 figuras porque foi possível entrevistá-los. Então, quando eu entrevistei um dos mais veteranos, que é o Silvio Amarante, ele foi enfático, né, ao dizer que não tinha como você vender apenas o produto RPGístico, né? Como foi também a fala do João Batista de Moraes, da Art Cult. Porque se você vender apenas o produto RPGístico, ele tem um valor elevado e a rotatividade, né? A venda dele demora um pouco mais. Então, seria inevitável você aproveitar esses espaços geek nerd para fazer essa divulgação. E digo mais, hein? Além disto, a Dominária, que é uma loja de Fortaleza, que ainda se situa no mesmo lugar, que é um bairro chamado Shopping Benfica, que é do lado do Shopping Benfica, perdão, é o bairro Benfica, no Shopping Benfica, ela pôde perceber essa situação de falta de lugares para esses jogadores se encontrarem, e ela aproveita a própria disposição física da loja para promover os encontros. Ela dispõe as mesas para esses jogadores, assim como a Devi certa vez o fez. Forbidden Planet também fez em São Paulo, né? Não, a Devi não, perdão, a Forbidden Planet fez. E o que acontece? Os jogadores, que aí faz parte da pesquisa, né, encontrar e saber o porquê isso acontece, os jogadores vão para lá e tem aquele aconchego da loja para jogar RPG. O dono da loja liga o ar-condicionado, a galera vai jogar no ar-condicionado. Só tem uma exigência. Pode até gritar, pode até sujar a mesa de Coca-Cola e as fichas irem junto, como é muito comum, né? Mas assim, só não pode tomar essa Coca-Cola se não for a Coca-Cola do estabelecimento. Então Claro, a única pô. condição é a venda, né? Claro, pô, é até sacanagem se for diferente. O cara tá criando um ambiente propício para você estar lá, beleza.
Vou comentar uma outra coisa agora, que agora é a questão da parte comercial mesmo falando. Tu citaste que o lojista comentou que os livros demoram para sair, isso é verdade. Eu revendo livros de RPG aqui em Belém, porque nós não temos mais nenhuma loja de referência. Temos uma livraria Cultura, temos uma Saraiva que traz alguma coisa ou outra, mas não é tudo. Quando a galera quer alguma coisa um pouco mais específica, não tem disponível. Então, eu abri uma MEI para trazer em quantidades menores de livros de RPG. E aí eu estou acumulando aqui, conforme vai rolando, alguém aparece e compra. Só que realmente são livros que encalham. Quem está precisando de rotatividade financeira não é uma boa. Mas por quê? Aí a gente explica. Tem dois fatores muito grandes, pelo menos. Aí a gente vai fazer um paralelo. Eu vou jogar aqui, tu defende fazendo de Fortaleza. Em Belém, nós temos dois fatores. Um, compra-se pela internet. Facilitou muito comprar pela internet. Aí a galera já compra na pré-venda, tem a campanha de financiamento coletivo, então quando a editora já está pronta para entregar, já vem logo direto na casa do comprador. Isso é uma coisa bem legal nesse período. A outra que não é muito legal é a pirataria. Com a facilitação do PDF, a popularização do PDF, pirataria disparou assim para a estratosfera. Não vou ficar aqui julgando, eu não sou a favor, mas não vou ficar aqui julgando porque eu entendo os motivos pró-pirataria. Mas eu não vou julgar. Mas, de fato, afeta muito também as vendas locais de livro de RPG. Como é aí em Fortaleza? Hagabash, na entrevista que eu tive com o Silvio Amarante, que atualmente é a figura veterana, junto com o Alzir, que é o proprietário do fanzine, mas aqui em especial com o Silvio Amarante, me relatou que era importante os consumidores abrirem os olhos, porque a forma de competição que as lojas locais têm com esses mega conglomerados, como por exemplo a Amazon, iria destruir, né, os estabelecimentos locais. E isso, de fato, parece ser uma coisa que se avizinha. Isso se não já tiver chegado em alguns lugares. Aqui em Fortaleza, a vantagem, como por exemplo dessa loja que o representante é o Silvio, e aí eu estou falando isso, pessoal, até peço a compreensão que não é para divulgação das lojas, mas sim do nosso fenômeno aqui observado, né, que é o hobby RPGístico e os seus produtos. Então, ao perceber isso, ele menciona, né, essa situação com o Amazon, e ele diz, né, claramente, eu aqui sou mal interpretado, porque quando eu coloco os preços dos meus produtos, as pessoas acham que eu estou encarecendo demais. Mas elas esquecem que existe frete, elas esquecem que existe no Brasil um problema gravíssimo de disseminação de produto, porque você precisa usar as estradas, e aí eu bato essa bola com ele na entrevista que eu faço, né? Porque o Brasil, ainda hoje, o modal de transportes brasileiro é o rodoviário. E isso encarece os produtos, né? Então ele fala, né, comigo na entrevista, que é um dos maiores problemas, além do encalhamento, como você muito bem mencionou, porque de fato isso existe, e uma coisa que, conversando também e vendo outras entrevistas de pessoas ligadas ao RPG, que o simples fato de você retirar um produto de livro RPGístico de uma prateleira e colocar numa outra, ele pode ficar ali anos por esquecimento. Então, tem uma série de elementos, Hagabash, que eu acho que impactam nessa venda, né? Além da questão do valor, que de fato é um valor, digamos assim, a mais, né? Não é um livro comum, não é uma literatura qualquer, é um livro que tem uma diagramação diferenciada, enfim, eu não vou aqui dar detalhes que nem eu saberia dizer tantos, mas os valores são mais elevados. E aí, comparando isso com a pesquisa que eu fiz, você avalia pelos preços dos produtos na época dos anos 90. O salário mínimo nos anos 90 não ultrapassava R$150. E você tinha um livro do jogador a R$35. Então, para quem se destinava aquele produto? E quem se destina hoje, né? Verdade. Inclusive, eu vou até trazer a parte polêmica, né, da aquisição, né, do RPG.
No passado eu até entendia, porque eu, de fato tinha que se desembolsar um determinado recurso para ter os livros. Hoje, o que não faltam são opções boas de RPG gratuito. Gente, até a Jambô disponibiliza um Tormenta lindo e maravilhoso para a galera fazer o download do PDF e começar a jogar. E nem isso arrefece a pirataria. É interessante isso. Esse fenômeno também acontece aí? Hagabashi, eu acredito que sim. Obviamente que em diálogo com fontes, né, elas não vão relatar todas essas investidas, né, que fazem pela internet para baixar PDFs e tudo. Mas, ao mesmo tempo que a gente menciona essa facilitação, aí vem uma parte que, em conversa com o pessoal lá, com o Rafael Balbi, né, comentando para ele que, além desse aspecto do acesso ao produto ser facilitado até mesmo com o PDF, a gente tem uma outra barreira que eu mencionei para ele, né, no diálogo que tivemos, e isso é a dificuldade do transposição do que você entende para a cabeça do indivíduo. Aí eu coloquei 3 ordens. Eu coloquei a ordem de você conhecer o produto, e isso é possível através das inúmeras revistas que o Brasil já teve. Dragão Brasil, Dragon Slayer, Dragão Dourado, enfim, Roleplay, etc., né, dos anos 90, o de você ter a intelecção para conseguir entender o que aquele produto está te dizendo, e muitas vezes o produto original era em inglês, e a terceira ordem, que é você comprar o produto. Então, eu acredito que quando você coloca essa situação de você divulgar um PDF, as próprias editoras, né, os próprios sistemas que facilitam você ir entendendo o produto para até adquiri-lo, isso é um passo extremamente importante dado, porque como educador, eu também vejo que eu preciso fazer um papel de disseminar o RPG ainda. Eu já ouvi falar de pessoas que não precisam, o RPG está consolidado. Precisa, né? Embora alguns podem não gostar, né, da divulgação feita recentemente pelo apresentador de um grande programa de televisão, que acho que as pessoas sabem qual é, que ele mencionou en passant a palavra RPG. Os mais veteranos, né, os mais assim resistentes disseram, não, isso é fogo de palha. Eu compreendo também, mas ao mesmo tempo teve uma procura do nome RPG que explodiu por alguns momentos. Eu sei que isso não vai resolver o problema, mas é para você ver como é necessário quebrarmos até o algoritmo, né, para que consigamos acessar o RPG, né? E Raoni, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria voltar um tiquinho para a questão do frete. Ocorre aí com vocês, em Fortaleza, aquela famosa propaganda frete grátis para todo o Brasil, menos no Norte e Nordeste? Olha, Hagabashi, eu acho que essa situação, ela só vai ter um problema. Se for até R$ 99,00, não rola não. Mas um frete grátis, viu? Nossa, é sofrido quando a gente esbarra com essa. Frete grátis para todo o Brasil, menos para o Norte e Nordeste. Como assim? E galera, eu tô rindo, mas isso é sério. Todo produto que você vê vendendo aqui, inclusive comigo, tem frete incluso, viu? Como eu tô mais estimulando o consumo do RPG do que realmente querendo ganhar dinheiro, eu não estou embutindo frete no valor do preço de venda, viu? Se eu fosse colocar o valor de frete na venda, por exemplo, de D&D, o meu valor estava bem maior do que vocês encontram aí no Amazon, no Mercado Livre. Como eu disse, eu trago o livro aqui para estimular o consumo, de ter o livro oficial. Porque quando você está pegando um livro oficial, você está ajudando as editoras a trazer coisa nova para a gente. Manda lá, Raoni. Não, é isso, eu só ia concordar contigo. A gente tem que ter o produto oficial comprado, se possível, nas mãos do nosso comerciante local, né? Alimentar essa cadeia produtiva local, estimular o nosso vendedor local, porque é dessa maneira que a gente consegue espalhar as informações e, quem sabe, até marcarmos eventos com o patrocínio do vendedor local.
que é uma coisa cada vez mais rara, né? Nos anos 90 até rolaram alguns, mas hoje, devido a essas dificuldades, só se for em mega eventos. Eu vou aproveitar esse gancho. Tem também, mas tem Uhum. preço, né? Eu vou aproveitar esse gancho que tu falaste de valorizar o vendedor local. Tem aqui uma pergunta que está mais uma frente, mas eu vou puxar ela para cá. Tu já disseste, já deixou claro que já houve interesse ou participação da iniciativa privada nas atividades ou eventos de RPG em Fortaleza. Isso já disseste. Agora tu pode me esmiuçar um pouquinho mais como é que é essa relação? Bom, eu posso dizer já de antemão que nos anos 90, como a gente sabe, né, costuma-se dizer que eram os anos áureos, e aí eu não conheço, Rodrigo, eu não conheço ninguém que tenha menos de 20 anos de RPG. É impressionante. Mas também vejo que as práticas às vezes são a mesma. Ok, então, como eu estava dizendo, em relação aos anos 90 em Fortaleza, né, nós tivemos essas participações em eventos capitaneadas pelas próprias vendedoras de livros, que no caso era a Livraria Carochinha, e também o próprio Shopping Center. Por quê? Porque, como todos nós sabemos, o RPGista ele não vive só de comer livros, né? Ele também faz um lanche, ele também vai na praça de alimentação, mas a gente sabe que o foco maior é no jogo. Então, horas a fio, o cara vai ficar jogando, né? Concentrado no jogo, e ele vai aproveitar ali para fazer aquele uso do espaço. Mas nós tivemos aqui em Fortaleza a iniciativa, além dessa livraria Carochinha, nós tivemos a iniciativa também da própria Revistas e Companhia, que fez um dos torneios muito lembrados aqui em Fortaleza, que inclusive contou com o apoio da Devir na época, né? As premiações do evento de card game, de Spellfire, e na sequência do Magic the Gathering, as premiações, Rodrigo, eram de decks e mais decks de card. E, obviamente, né, que dependendo do evento que você participasse, você também poderia ser sorteado com um livro. Agora, a importância e a tentativa dessas empresas de participarem, elas vão minguando ao ponto que, por exemplo, na fala do próprio Silvio Amarante, as pessoas não iam mais. As pessoas deixavam de ir e, por sua vez, o desgaste da produção do evento, o gasto financeiro da produção de um evento, para ser um evento minguado, não fazia mais sentido. Então, os eventos ficaram, de certa maneira, presos ao shopping center, e só em 2004 é que eles ganharam um outro espaço, que foi o Centro Cultural Dragão do Mar. É uma coisa aqui que fica até de lição de moral para a gente, aquele puxãozinho de orelha, para que a gente continue apoiando o local, né? Fica essa lição aí para a gente também, né? Eu vou fazer um paralelo, só que a relação desse paralelo não é privada, já é pública. Nos últimos anos conseguimos um espaço que há muito tempo era batalhado conseguir, que é o espaço da Fundação Cultural do Estado do Pará, que ainda é conhecida como CAN, porque o CAN era o nome antigo. Tem a ver com o Tancredo Neves. Eu acho que esse era Tancredo Neves. Se eu estiver errado, me perdoe, viu, gente? Porque eu não estou lembrado qual era o nome antigo, mas a sigla é CAN? Sei tu! Tô falando besteira! Vou me bater depois. Era chamado de Centur. E até hoje o pessoal ainda chama de Centur, só que já mudou o nome para a Fundação Cultural do Estado do Pará. E lá tem muito, mas muito espaço. Cadeira, mesa para se usar. Só que, em função de uma certa resistência por parte do funcionalismo, seja o temporário, seja o permanente, e também a burocracia, fez com que a gente não conseguisse entrar em gestões passadas. Até antes da pandemia, nós conseguimos, enfim, entrar. E acabou se tornando referência local de encontros da galera ir para lá, sentar e jogar. E só foi possível manter, aí é que eu vou trazer o paralelo, porque a galera valorizou o espaço, como tu disseste. Quando não valoriza, perde. E o inverso é verdadeiro. Quando valoriza, mantém.
Então, galera, quem estiver assistindo aqui a gente, seja de Fortaleza, seja de Belém ou qualquer outra cidade, se vocês tiverem um espaço que abra as portas para vocês, valorize, façam-se presentes ao menos uma vez, sei lá, no mês ou 2 vezes no mês. Vão lá, mostrem sua cara. Quem sabe até consuma se tiver alguma coisa sendo vendida. Isso é uma forma de mostrar para o cenário local que você existe. E quando eu digo você, não é eu, Rodrigo, não é Raoni, não é fulano, Beltrano, Ciclano. É que você, RPGista, existe tanto como pessoa a consumir cultura, como pessoa para consumir produtos. Então, quando eu digo cultura e produto, porque nem tudo que é cultura é vendável. É a sua diversão, é o seu lazer, é algo que você vai usufruir, que está lá, que não está à venda, mas você está lá, está curtindo o ambiente, está curtindo a informação que está sendo trocada com você. Então, é bom a gente valorizar esses espaços que são disponibilizados para a gente. Então, assim como o Raoni está usando como uma lição a ser tomada, nós também estamos como lição a ser tomada. Raoni, comenta aí. Com certeza, Hagabashi. E assim, aquele estereótipo que a gente passava, né, alguns anos atrás, felizmente não existe mais, né? É como diz aí um conterrâneo seu, né? Que é o Michel Ribeiro de Melo e Silva, no trabalho que ele fez na Universidade Federal do Pará. O trabalho dele era Entre Gamers, RPGs e outras nerdices, consumo e sociabilidade nos circuitos dos nerds em Belém. Então, esse trabalho que o Melo e Silva fez, né, ele coaduna bastante com a minha visão também, porque se nós percebermos, quando há um consumo de determinado produto, ele também, e é natural que isso aconteça, porque nós estamos, sem dúvida alguma, imiscuídos no capitalismo. Até para que nós possamos ajudar o nosso hobby a ser disseminado, há de que haja um consumo da nossa parte. O que eu proponho, na minha fala, é um consumo consciente, porque é como você acaba de falar, que nós estejamos presentes, que nós estejamos cara para ser visto, para sermos lembrados. Existem grupos que podem ser chamados, vamos presenciar, vamos prestigiar os caras que estão tentando disseminar, né? Vamos sair de dentro das nossas casas, do ambiente do jogo doméstico apenas, e aí a expressão aqui, né, tem gente usando o computador, o smartphone, a tela que você toca e sobe um produto, aí sai uma fumaça. Tudo dentro de casa é maravilhoso, a cerveja artesanal, mas dar a cara nos eventos que a galera está se propondo é muito importante. E a gente faz, não, eu não vou para a rua não, porque eu sou considerado nerd, eu vou ser coagido, eu vou ser tratado de forma diferente, de acordo com o estudo do Melo e Silva, isso não acontece mais. O nerd já mudou. O nerd de hoje, né, é aquele cara que passava perrengue no passado, né, e aí perrengue, viu, o Roga Baixo, não sei se aí é o mesmo sentido, mas o perrengue é o cara que passa maus bocados, né, aqui no Nordeste é assim. Então, esse perrengue, a tendência não existir mais, porque o nerd hoje é o cara que é considerado bem visto. E aí eu vou fazer uma brincadeira agora, né? E o RPGista, então, que gosta de ser melhor do que os outros nerds, aí é que o bicho pega, viu? Assim, claro que eu não vou generalizar, mas sempre tem aquele grupinho que acha que é melhor do que os outros. E o RPG não está fora disso, gente. Muitas das tretas que a gente observa, Brasil afora, e até local mesmo, aqui em Belém, provavelmente Fortaleza também, é de gente achando que o seu jogo é melhor, que a sua experiência lhe coloca num patamar melhor em relação aos outros, que só porque domina o sistema de determinado jogo é ele quem tem que ser mais ouvido. Isso é relativamente comum. Claro que não são todos, não vamos assim botar todo mundo no mesmo saco, mas acaba que é realmente relativamente comum esbarrar com figuras assim, e cabe a nós promotores do RPG conduzir para que a gente possa reverter isso, trazer todo mundo, nivelar todo mundo, porque a gente tem que mostrar para a galera que RPG não é competição, gente. Não é porque você tem mais conhecimento de um determinado sistema ou de um cenário que você é melhor do que o outro. Você é igual. Ambos estão consumindo um produto inestimável para quem quer que seja, que se chama tempo. O consumo do tempo é o mesmo para mim, para o Raoni,
para fulano, beltrano ou ciclano. Então, valorize o tempo da pessoa. Ela não domina o RPG, o sistema em questão, mas ela está gastando o tempo dela para estar ali contigo, partilhando momentos de diversão. Então, galera, valorizem isso, se nivelem e propiciem um ambiente de diversão. E para finalizar essa fala, eu vou repetir uma frase que um professor de matemática dizia para a gente, que isso caía como um martelo na minha cabeça, que ele dizia: eu sei que vocês sabem, mas vocês não sabem o que eu sei. O que ele queria dizer quando falava isso para a gente? Você pode ser muito bom em determinada coisa, mas você não tem a vivência que eu tenho, assim como eu não tenho a vivência que você tem. Em algum momento você vai saber mais, em outro momento serei eu a saber mais. Então, vamos viver no mesmo ambiente, coletivo, igualitário e dividir experiências juntos, porque juntos podemos crescer. Queres comentar alguma coisa, Raoni? Olha, depois dessa poesia aqui, eu não me arrisco não, viu? E olha que eu sou poeta, hein? Mas eu não me arrisco não. Mas você falou do tempo, e realmente o tempo é a minha matéria-prima, né? Então, você valorizar realmente o que se faz com o tempo que é disponível, que é pelas pessoas que estão aí de forma gratuita, né? Porque hoje a maior parte dessas participações são gratuitas, é uma manifestação pessoal, né, desses grupos, e aí não convém aqui a mim fazer acepção de grupo A e não fazer do B, ao contrário, é estimular que isso aconteça, e como um cara entusiasta do RPG, como pesquisador da área, como educador, eu quero mais é que o RPG exploda, no sentido de ser conhecido. E assim, e assim, sobre o tempo, né? Nós somos muitos, sabe, o Hagabashi? Porém, muitas vezes a gente está solitário, a gente tem muita informação, e a gente nem sabe muitas vezes o que fazer com tanta coisa. Então a gente se engana muitas vezes. Então o que a gente queria mesmo é ser feliz, né? Só que esse lance de ser feliz, ele é muito o agora. Agora, o problema é que o agora já passou. Já passou. Então, o que é que vai restar para a gente? O que resta é a gente tentar controlar o passado, e as pesquisas históricas ajudam nesse processo, programar um pouco de como é que vai ser o futuro do RPG, mas isso, pessoal, vai sucumbir agora. Então, isso é feito no presente. Então, o que vocês virem por aí de eventos, o que vocês virem de manifestações de grupos, muitas vezes desinteressados, indo na periferia apresentar seu trabalho, apoiem, compareçam, né? Quebrem essa redoma que muitas vezes nos tomam ainda. Então, essa é uma proposta que eu levei para o meu grupo pessoal e frutificou. Show de bola. Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas muito das nossas falas já mataram as outras perguntas que eu tinha. Então, para ir para um último momento de debate entre eu e Raoni, eu vou exercitar aqui com ele, fazer um exercício de futurologia. Te prepara aí, Raoni. Tu trabalha com o passado, mas agora eu vou te exigir uma visão do futuro. Porque o futuro nos reserva um cenário completamente diferente, não só para nós brasileiros, como também para o RPG, a prática do RPG, que é a pós-pandemia de coronavírus. Todos sabem que tivemos que mudar nossos costumes de forma geral, reduzir nosso tempo fora de nossas casas para não correr o risco de adquirirmos o vírus e viermos a padecer ou até morrer por causa desse vírus. Então a gente evita ao máximo e, consequentemente, a prática do RPG foi afetada drasticamente. Só não foi tão afetado graças à internet e àqueles que conseguiram ter algum nível de acesso de internet para jogar online, seja ao vivo ou seja particular. É isso que tem mantido o RPG ainda vivo nesse período de pandemia. Mas, Raoni, o que tu enxergas de futuro pós-pandemia? Por quê? Uma das coisas assim que eu vejo positivo é o RPG online. O RPG online são essas mesas online, via Discord, Roll20, Valkyrie e outros mais. Eu acho que isso já existia, mas não era tão famoso, não era tão popular. Agora popularizou de uma tal maneira que eu já soube até recentemente que o pessoal do Roll20 chegou ao seu limite de mesas ao mesmo tempo.
E acho que isso veio para ficar. Dificilmente vai diminuir, pode diminuir em função do retorno às mesas presenciais, que é o que todo mundo quer novamente, mas eu acho que não vai ser a mesma coisa. Como é que tu enxergas o futuro do RPG em Fortaleza após pandemia? Eita, Hagabá, você quer acabar comigo, né? Porque a pior coisa que você pode perguntar para um historiador é o que vai ser do futuro. Porque, assim, é natural que a gente faça uma prospecção das coisas que já rolaram, né? E tentar projetar essa coisa para frente. Mas, assim, sabendo de duas coisas básicas. Primeiro, o século XXI, ele é embebido, ele é todo feito, né? Forjado numa ambiência. O ambiente urbano é o cenário básico para o RPGista. Esse cenário de jovens e adultos jovens é uma lógica de consumo de produtos formados a partir disso, de uma ambiência urbanística, de uma consumação de produtos, né, de consumo de produtos, nós somos dependentes deles, né? A nossa própria identidade, aí, Hagabashi, vem um pouco da história, a nossa própria identidade, ela é formada por esse nosso histórico. Então, projetando o futuro, em Fortaleza, eu posso lhe dizer tranquilamente, as manifestações pessoais vão continuar ocorrendo, né, em contato com os grupos que estão aqui na dianteira nesse momento na cidade. Eles têm planos de continuar no pós-pandemia, e isso é muito bacana, embora já haja a iniciativa dos encontros virtuais. Eu mesmo fui apanhado por essa magia do ambiente virtual, com algumas dificuldades, né, por ser veterana, mas deu tudo certo. Mas ainda assim, é como perguntam se o livro vai acabar. Bom, o livro não vai acabar e os encontros presenciais do RPG também não vão acabar. É isso que dá aquele sentimento de cooperação, aquele calor humano, aquela troca, aquela empatia que às vezes, né, a mídia virtual ela não consegue captar tanto. Então, assim, como fã da mídia virtual e como fã incondicional do encontro presencial, sim, ele vai continuar, viu? Show. Eu me enxergo nessa tua fala, viu? Eu também vejo os grupos organizados aqui do estado do Pará. Claro, eles estão encolhidos, não tem como não se encolher nesse momento. Mas e tal como você relatou dos de Fortaleza, a galera daqui já está olhando para o futuro. Não dá para fazer muito agora, mas eles já estão ávidos por esse fim da pandemia para botar o pé para fora na rua e voltar a fazer acontecer. Pô, essa similaridade adorei de enxergar entre Belém e Fortaleza. Isso é muito positivo. E claro, estamos ávidos pelos encontros presenciais. No entanto, vejo um paralelo muito agradável. Eu não vejo concorrência, pelo contrário, eu vejo uma se retroalimentando a outra, que é o online com o presencial. Por quê? Eu escutei muito do pessoal que conseguiu jogar RPG online, que graças ao online eles conseguiram viabilizar alguns jogos que estavam impossíveis de serem feitos, em função de distâncias. Gente, distância é caso sério. Até aqui na região metropolitana de Belém, nós temos vários municípios que fazem parte da região metropolitana, e alguns deles, para se chegar nos locais comuns e populares de realização de RPG presencial, dá um pouco mais de 1 hora, chega até 1 hora e meia ou até 2 horas de deslocamento, dependendo do trânsito. Quando o cara põe na mente que ele vai ter que gastar esse tempo se deslocando para ir jogar RPG, ele desiste. Então, essa distância foi amenizada pelo online. Então, eu vejo uma ajudando a outra e coexistindo, o que eu acho muito positivo. O que tu acha, Rony? Não, eu concordo plenamente com você. Realmente, uma funcionalidade não vai apagar a outra, né? Eu concordo que as duas vão se manter vivas. É como você comparar o encontro presencial e o encontro virtual, é como você comparar o livro com o livro virtual.
ambos existem. Qual vai te dar uma fuga? Qual vai te dar o escape? Os dois. Agora, o que é importante, e a gente está fazendo isso aqui nessa fala, e a minha fala, o Hagabashi, parece que vem num crescendo. Ela vai se ampliando, vai se alastrando nas últimas ocasiões, e hoje eu estou já falando uma outra coisa, e digo aqui, a nossa resposta de hoje, para alguns questionamentos feitos em outros momentos também, para mim, estão sendo dados naturalmente. O que a gente está fazendo aqui, Hagabashi, e o seu trabalho que eu tenho acompanhado é impressionante, porque o teu alcance é muito bom, o teu que leva os teus convidados, os teus questionamentos, a possibilidade de deixar a pessoa participar, isso é muito massa, cara. E assim, aqui eles vão continuar acontecendo, porque em Fortaleza a gente tem essa coisa, sabe, o Hagabashi, além do calor climático, né, tão propalado aí nos livros de literatura e tudo, a gente tem esse calor humano também. E o cearense, cara, pense num cara hospitaleiro, é o cearense, viu, cara? Eu concordo, viu, gente? Só tem gente boa aí nesse estado, não é à toa que eu gosto dessa região. Então, galera, enfim, chegamos ao triste momento de encerrarmos a entrevista. Eu adorei esse troca de bola com o Raoni. Raoni, muito obrigado por você estabelecer esse contato comigo e a gente articular esse bate-papo, que não foi uma entrevista, foi mais um bate-papo do que entrevista, que me engrandeceu muito tomar conhecimento do cenário de Fortaleza através do seu estudo. Meus parabéns para o estudo, ele é muito legal. Sendo assim, deixo aqui o espaço para você fazer suas considerações finais e dar um até logo para a galera. Beleza, Hagabashi, eu que agradeço pela confiança aí, pelo nosso bate-papo. De fato, você me entrevistar de forma alguma, quem sou eu para ser entrevistado, né? Mas assim, fica o meu agradecimento a você pelo seu trabalho, pela seriedade, continuando na divulgação, né? Eu também gostaria de fazer um agradecimento muito breve, né? Que é o André Xenofonte, o Afrânio Bezerra, a Arusha Kelly, que você conhece, o Augusto Milagro, o David Garcia, o Dimitri Gadelha, que você conhece, a Elizabeth Canuto, a Heloísa Temote, o Eric Pinheiro. Dimitri, coração pra ti, viu, Dimitri? O Dimitri está me devendo um bate-papo aí que ele me prometeu desde o dia da noite anterior ao dia. Viu? Vou cobrar ele aqui, em rede nacional, né? O Eric Pinheiro, o Eris Pinheiro, o Fernando Barroso, o Fernando Lima, o Fernando Machado, o Fernando Regis, a Francinete Coutinho, o Hegel Bessa, o Leandro Godoy da Confraria das Ideias, o JJ Marreiro, o autor do primeiro pergaminho, né, que é um fanzine, o primeiro fanzine brasileiro de RPG, mencionado na Roleplay e depois na Dragão Brasil, o João Batista de Moraes, o Jaime Daniel Cancela, que eu acho que você conhece, João Nicodemos, Rafael Vasquez, José Carlos de Oliveira Júnior, Luciano Bastos, que eu acho que você conhece, Joatan Oliveira, Júlio Maciel, Luciano Rola, Maninha Linhares, Maria Eugênia Souza, Maurício Aragão, Rodrigo Trindade, Silvio Amarante, Estênio Gomes, TT Macambira, Wagner Lucena, Valberto Pereira e Anis Maciel. Bom, esses nomes eu estou agradecendo, porque são os nomes que viabilizam essa pesquisa, que dão uma força, que dão um incentivo de todas as ordens que vocês possam imaginar. E assim, pessoal, fica o meu grande agradecimento, né? Fortaleza teve mais de 95 encontros presenciais, todos catalogados, todos com levantamentos de dados feitos pela minha pessoa, e eu estou trabalhando na antologia de Fortaleza sobre o RPG. Agora, claro que isso demanda um tempo, então quem estiver vendo essa entrevista, quem quiser participar, me procure no meu contato aí das mídias, e eu estou à sua disposição. Rodrigo, obrigado, meu querido, mais uma vez, tá? Beleza. Galera, vocês acharam que foi longo? Eu achei que foi sensacional, porque é sempre bom lembrar o nome daquelas pessoas que ajudam a gente a chegar a algum lugar, porque ninguém avança ou evolui sozinho. Sempre tem alguém do teu lado te incentivando, te dando suporte e te ajudando. Meus parabéns, Raoni, e parabéns a todos que ajudaram ele a chegar nesse ponto. Galera, muito obrigado por ter assistido essa entrevista aqui até o final. Obrigado, Raoni, por estar aqui presente junto comigo e peço para que o Raoni, junto comigo, digamos um tchauzinho para a galera. Falou, pessoal! Valeu, pessoal. Um grande abraço.